Então, olha só, como é que funciona o gerador de documentos? O gerador de documentos funciona da seguinte maneira. Você vai abrir um documento no Word, por exemplo, vou pegar essa procuração, vou abri-la aqui. Então, essa procuração, eu preciso substituir esses campos que estão vazios aqui pelo dado que está no cadastro do cliente. Então, para eu fazer esse tipo de coisa, eu preciso colocar aqui nesse lugar vago o nome do campo do cadastro do cliente. Onde eu vou achar essa referência? Então é o seguinte, aqui na base, no Trinity, na opção gerar documentos, né? Quando você pega um documento qualquer aqui, você tem aqui um link para baixar a documentação das tags, ou seja, a documentação dos nomes dos campos que você vai precisar utilizar lá na construção do teu documento, tá? Eu vou clicar aqui, vou baixar o Word, o PDF para você ver. Então aqui é um manual, ele tem a instrução de como funciona cada um dos campos. Então assim, ó, só para ficar bem claro aqui. Alguns símbolos que vão facilitar a vida de vocês. Primeiro, o símbolo sustenido. Esse símbolo informa para o sistema que a informação que vem logo à frente é um campo do sistema. Então pode ser o nome do cliente, pode ser o endereço, pode ser o bairro, a profissão, qualquer coisa nesse sentido. E o campo ele é obrigatório, tá? Quando eu coloco 2 pontinhos assim, significa que é uma informação que não tem no cadastro do cliente ou não tem no cadastro de processos, que são as duas origens da onde eu posso pegar informações dentro do Trinity, tá? Então eu posso criar qualquer campo personalizado aqui na hora do documento para poder digitar na hora que eu vou fazer o documento, tá? Então sempre que o campo tiver 2 pontos na frente e o nome do campo, como é o caso aqui, ó, 2 pontos, nome completo, né? Então aqui, ó, é o campo sei lá, do nome do cliente. Então seria assim, hashtag cliente. É o campo do sistema. Quando tá hashtag e o ponto de interrogação, é um campo do sistema, mas o Trinity, na hora da impressão do documento, ele não vai imprimir se não existir essa informação. Vou ver se tem um exemplo aqui, peraí. Deixa eu fechar essa, vou abrir aqui, deixa eu abrir aqui, abrir com Word. Deixa eu abrir um documento que já está preenchido. Então, por exemplo, esse aqui já está preenchido. Deixa eu ver se tem algum que tem sinal de interrogação. Ó, aqui, ó. Complemento do endereço, tá vendo? O complemento do endereço, deixa eu até aumentar a tela aqui para ficar melhor para você enxergar. Então, aqui, ó, quando tem o complemento do endereço, que é o nome do campo, ele está hashtag interrogação cliente complemento. Esse é o nome do campo, que é o complemento do endereço. Quando tem um ponto de interrogação, significa que se lá no cadastro essa informação não estiver preenchida, o sistema não vai dar erro de que não tem essa informação. Como seria ao contrário? Por exemplo, aqui eu tenho hashtag cliente RG, o número do RG do cliente. Se na hora que eu for imprimir o documento, o número do RG não está preenchido, vai acontecer duas coisas. Primeiro, o sistema vai demonstrar que essa informação não foi preenchida. Se mesmo assim você imprimir, o que vai acontecer? Esse campo aqui vai aparecer lá no documento em vermelho para você saber que essa informação não foi substituída pelo número do RG do cliente, tá bom? Então é assim que funciona. Vamos voltar aqui para o manual então. Então, hashtag significa que é um campo fixo do sistema. 2 pontinhos significa que é um campo criado na hora. E interrogação significa que apesar de existir o campo, se ele não for preenchido, o sistema vai aceitar do mesmo jeito, tá? Então aqui eu tenho alguns exemplos, né? Disso que eu estou falando. E aí tem mais uma característica aqui. Por enquanto eu estou falando de características dos campos, tá? Se eu preencher o nome do campo,
com tudo maiúsculo, não importa a forma como está cadastrado no Trinity, ele vai imprimir lá no documento tudo maiúsculo. Se tiver marcado tudo minúsculo, se tiver escrito tudo minúsculo aqui, não importa como está cadastrado no Trinity, ele vai imprimir tudo minúsculo. Então, por exemplo, se o nome do cliente lá tá a primeira letra maiúscula, o segundo, e o Marcos, por exemplo, o M maiúsculo e o resto tudo minúsculo. E eu falar para imprimir cliente underline nome, aqui o que vai acontecer? Vai imprimir, e se eu pôr tudo maiúsculo, tudo caixa alta aqui, o nome do campo, vai imprimir tudo maiúsculo, mesmo que no Trinity esteja gravado de outra forma. A mesma coisa para o minúsculo. E quando for a primeira letra maiúscula e o resto minúsculo, também não importa como está cadastrado, o sistema sempre vai pôr a primeira letra em maiúsculo e as demais em minúsculo. Tá bom? Aqui é um exemplo quando eu quiser utilizar um campo que seja condicional, ou seja, eu quero que na impressão o sistema responda a uma coisa ou outra, tá? Esse aqui é mais difícil de utilizar, eu não vou falar muito. Se vocês precisarem, depois a gente explica melhor e dá um exemplo melhor neste caso da condicional. A gente usa muito pouco essa condição aqui, então não vou entrar em detalhes, tá? Formação do conteúdo. Aqui é assim, ó, formatação do conteúdo. Quando for um campo data, você vai colocar o nome do campo e vai colocar a chave, o D/extensão, se você quiser que a data saia por extenso. Então, 15 de maio por extenso de 2023, por exemplo. Esse é um exemplo de campo numérico, de valor. Se eu quero que o valor seja separado por vírgula, eu vou colocar exatamente dessa forma. O nome do campo, entre chaves, o N, um pipe aqui, 0,00, para ele manter sempre essa formatação, independente do número que eu coloco, tá bom? Se não, o valor da causa lá está R$1.000, e se eu não colocar isso aqui, ó, se eu deixar só até aqui, ele não vai separar as casas decimais, tá bom? Se eu quero o valor por extenso, eu vou colocar o N aqui, pipe extenso, tá? Aqui é quando for uma lista, então eu quero que o campo que eu vou informar, por exemplo, o rótulo do campo, pode ser, vamos supor que seja um campo estado. E aí na frente aqui, não existe esse campo, esse é um campo que eu criei agora para preencher na hora da impressão do documento que eu vou preencher. Vamos supor que essa informação seja uma informação de resposta sim ou não. Então o que acontece? Eu coloco aqui o nome do campo, né? Tipo sexo, por exemplo, sexo. Eu vou colocar aqui sexo. E aí a condicional, eu vou colocar entre chaves L, vírgula, L porque é um campo lógico, é um campo lista, desculpa, é um campo lista, onde o cliente vai escolher uma das opções, o usuário vai escolher uma das opções. E aí aqui tem que ser exatamente nesse formato, aí aonde está a opção 1, eu vou colocar E masculino, e onde está a opção 2, feminino, por exemplo, tá? E eu poderia colocar ponto e vírgula, ou ponto e vírgula não, vírgula e outras opções e fechar o parênteses no final, tá bom? Bom, essa é então a parte. E aqui, ó, daqui para baixo, aqui é um campo data por extenso, esse campo aqui, data extenso, é um campo já pré-determinado que ele pega a data do relógio, tá? Então, toda vez que você quiser, por exemplo, na assinatura do documento, precisar ser a data de hoje, é só preencher com essa informação aqui, ó, data de extenso, que ele vai pegar a data do relógio. Então, vou dar um exemplo aqui no documento mesmo, ó. Então, aqui embaixo, ó, data extenso, ou seja, o sistema vai pegar a data, hashtag data, underline extenso, ele pega a data do relógio, tá? Bom, pessoal, então é isso. Agora vamos voltar lá no documento para eu explicar o restante. Aqui são os campos relacionados à empresa, ou seja, a SDB,
por exemplo, os dados da empresa, não dado de cliente nem dado de colaborador, dado da empresa, né? Então aqui, se eu quero que no documento imprimir o nome da empresa, eu ponho esse campo aqui, ó, razão social. Ou eu quero imprimir o CNPJ, eu pego esse campo empresa CNPJ. Vai imprimir o CNPJ da empresa que tem o Trinity, tá? Aqui são os campos do cadastro de contas, de leads e contas. Então, se eu quero usar lá o nome do cliente, então eu pego aqui, nome cliente, tá? Então aqui, ó, por exemplo, na procuração aqui, só para dar um exemplo, então aqui, ó, hashtag cliente underline nome, ou seja, é o mesmo que está aqui, ó, hashtag cliente underline nome, tá? Ah, se eu quiser imprimir o sexo, é só pegar esse campo aqui e colocar lá no documento, ele vai imprimir o sexo do cliente como opção ali, tá bom? Então aqui são os dados do cliente, aí tem uma informação que é os campos personalizados. Antes de falar dos campos personalizados, eu vou falar assim de processo. Então esse aqui ele pega desse cadastro aqui, ó, cadastro CRM contas. Então, aqueles campos se referem aos campos que estão aqui, ó, nesse cadastro aqui em específico, tá? Então, aqui, ó, cadê as tags? Ó, cliente, data de nascimento, é desse cadastro aqui, ó, tá aqui a data de nascimento, tá aqui embaixo, tá? Então, todos os campos que estão aqui, eu consigo imprimir ali, de acordo com cada uma dessas tags que estão aqui, nome, apelido, tal, tudo que eu precisar. Esse aqui de processo, ele vai estar no cadastro de processo. Então aqui advocacia, processos. Então esses campos ali de processo são os que estão aqui, são as informações desse cadastro aqui. Deixa eu abrir um aqui. Então, eu quero a natureza do processo, aqui na tag. Então, eu quero o número, data, natureza do processo. Eu preciso que saia no documento a natureza do processo. Eu pego aqui essa informação, tá bom? Valor da causa, tá lá no cadastro de processo, tá? Então, eu posso usar esses documentos. Então, quando eu estou montando o meu Word aqui, ó, vocês vão ver que cada lugar onde precisa entrar uma variável, por exemplo, o nome do cliente, eu peguei dali, a data de nascimento, a sigla do estado, o CEP, eu fui pegando tudo dali, tá bom? Essa parte, eu vou só finalizar agora explicando para vocês o conceito do campo personalizado. O campo personalizado, vou pegar no caso do cliente aqui, o campo personalizado, cadê? Aqui, ó. A estrutura dele é essa aqui, ó, cliente per campo personalizado. Então, o que acontece? Quando eu preciso pôr um campo que eu criei, que não é natural dentro do sistema, por exemplo, aqui, ó, quando eu entro em contas, cadastro CRM contas, aqui, deixa eu abrir um cliente qualquer aqui, ó, eu vou abrir meus dados aqui, BG Venga, vou dar 2 cliques. Então aqui, ó, na aba personalizados, esses são os campos personalizados, tá vendo? A nacionalidade, a profissão, o nome da mãe, nome do pai, o PIS e o CAD senha. Vamos supor que eu preciso imprimir o número do PIS. Como é que eu faço? Então é só saber qual que é o nome do campo. Como é que eu sei o nome do campo? Aqui em administração, campos personalizados, pessoas. Aqui, ó, eu tenho aqui, ó, PIS. Esse aqui, ó, se eu clicar no editar aqui, ó, o nome do campo, esse aqui, ó, PIS. Esse aqui é a descrição, podia ser outra coisa aqui, podia ser PIS/PASEP, quando era antigamente. E o nome do campo ser só PIS, não tem problema. Então, o nome que você precisa pôr lá é esse aqui, ó, PIS. Tá? Então, ele vai ser, nesse caso, seria hashtag cliente underline per underline PIS, tá? Se eu quisesse pegar o CAD senha, qual que seria? Então eu teria que vir aqui, ó, CAD senha, clicar no lapisinho para editar, e aqui está o nome do campo, CAD senha.
essa descrição poderia ser diferente do nome do campo, tá? O que importa lá naquela ficha é esse nome que está aqui. Então, eu teria que pegar esse CAD senha daqui, e aí, aqui na opção, seria hashtag cliente, underline pena, underline CAD senha, tá bom? Bom, então é dessa forma que funciona, e aí é só criar o documento do Word, né? Cria o documento do Word, substituindo os campos onde precisa entrar uma variável pelo campo que eu estou colocando aqui agora, que, de acordo com aquele manual, tá bom? E aí, depois que eu fiz isso, o que eu tenho que fazer? Aí tem um detalhe bastante importante que eu preciso que você preste atenção. Eu fiz o documento do Word, tá aqui, ele é .doc normalmente, tá? É que aqui, esse aqui já está convertido, mas ele é .doc. Então você não pode simplesmente vir aqui e salvar só isso e tá feito. Não, você vai vir aqui em arquivo, salvar como, e aí na hora que você for salvar, ele vai estar aqui por padrão nesse formato aqui, docx. O que você tem que fazer? Você vai trocar, você vai abrir e vai colocar nessa extensão aqui, ó, nesse formato aqui que é página da web de arquivo único. Tem que ser nessa extensão, senão não vai funcionar, tá? E aí você salva e beleza, tá bom? Então esse é o segundo passo que tem que ser feito. Qual que é o terceiro passo que tem que ser feito? Então aí você vai lá para o Trinity. Então vamos aqui no Trinity, pode fechar isso aqui. Lá no módulo de advocacia, gerar documentos. E no gerar documentos, na hora que você vai incluir um documento novo, você clica aqui, você vai olhar que esse status vai estar como rascunho, que significa que você ainda está fazendo, mas ele não está liberado para o resto dos usuários utilizarem. O cadastro, qual é o cadastro que você vai utilizar para fazer a criação do documento? É o cadastro de pessoas, por exemplo. Qual é o tipo de documento? Esse tipo de documento são guarda-chuvas de documentos. Então, por exemplo, aqui a gente tem dois modelos, o kit administrativo e o kit jurídico, tá? Eu criei esse kit administrativo e kit jurídico clicando nesse maisinho aqui. Se eu quisesse criar um outro kit, sei lá, eu chamaria de kit teste, por exemplo, ao salvar ele teria mais essa opção, tá bom? Então, beleza. Então, entendido isso, não vou salvar. Então, eu tenho aqui o tipo de documento, um e outro. Então, no caso, eu vou criar um doc-kit administrativo, que é uma procuração. Qual o modelo? Aí eu vou dar um nome para esse modelo. Vou chamar de procuração. Procuração. Quem é o responsável? E aqui, ó, você vai incluir, vai anexar aqui aquele documento que a gente quer, né? Do kit administrativo, procuração administrativa. Esse com extensão .mht, tá? Vou abrir aqui esse documento, só clicar aqui, ele vai anexar esse documento aqui e pronto. Se eu salvar, esse documento já está configurado, tá? Então, por exemplo, vou salvar aqui. E aí eu vou escolher para testar, eu criei esse campo aqui para vocês poderem testar. Então você clica aqui, eu vou testar aqui com essa procuração com o nome do Benjevenga. Eu já sei que o Benjevenga está com todos os campos ali cadastrados bonitinho. Então é só gerar documento e o sistema vai gerar o documento da procuração para mim. Tá? Eu clico em gerar documento, eu baixo o documento aqui, salvo, ele vai abrir. Eu clico aqui e pronto, o documento vai estar certinho para mim aqui, ó, com os campos substituídos, ó. Marcos Benjevenga, casado, professor, data de nascimento XPTO, RG, CPF e assim por diante, tá? Muito bem. E se eu quisesse ter um campo, se eu quisesse uma informação aqui na procuração, vamos voltar aqui na procuração que a gente acabou de fazer. Se aqui na procuração
ADM, essa aqui é a procuração ADM, já em MHT, eu quisesse um campo personalizado, por exemplo, eu quisesse colocar uma informação na hora aqui. Então, por exemplo, aqui no final, eu quero colocar uma mensagem, tá? Poderia vir aqui, faço um campo do tipo 2 pontos, esse, 2 pontos, e escrevo aqui, ó, mensagem. Eu estou dando o nome no campo desse nome, mensagem. Podia ser qualquer coisa que eu quisesse, tá? Ao fazer isso e salvar, o que eu tenho que fazer? Eu vou lá no documento, fechar aqui. Aqui eu vou tirar esse documento. Eu vou incluir esse documento aqui. E salvo. E vou testar. O que acontece? Ele vai pedir para minha mensagem aqui agora. Então, aquele campo mensagem que eu preenchi aqui, ó, 2 pontos mensagem, é um campo que o sistema vai pedir toda vez que eu for imprimir uma procuração. Eu posso criar vários campos desse tipo, tá? Quantos eu quiser. E aí, aqui no relatório, eu escrevo a mensagem funciona com sucesso, por exemplo. E gero o documento. O que vai acontecer? O sistema vai salvar esse documento. Deixa eu mostrar aqui. Onde estava a mensagem lá, ele vai sair, ó, mensagem funciona com sucesso, que é o campo que eu preenchi na hora do preenchimento, da impressão do documento, tá bom? Então é isso. Eu vou só tirar isso aqui, porque isso aqui não é real, beleza? Vou salvar aqui de novo. E no caso aqui também eu vou excluir esse modelo que eu acabei de criar. Para ele funcionar, eu teria que mudar aqui, ó, como ele está como rascunho, o que vai acontecer? Se eu for lá no cadastro CRM contas, aqui é como vai funcionar na prática. Aqui eu uso para teste, mas é no CRM contas. Deixa eu clicar aqui, ele vai abrir. Acho que até já abriu aqui, contas. Vou pegar aqui o meu nome, Benjeven. Então, é aqui que esse documento vai funcionar, tá? Então, se eu colocar aqui, gerar documentos, tipo de documento, administrativo, selecionar documento, ele não vai aparecer ainda aquela opção, porque, que é uma procuração ADM, ele, quer ver? Deixa eu só mudar aqui, para ficar claro o entendimento, pera aí. Tá aqui. E ao invés de ser procuração, eu vou colocar aqui, ó, procuração teste, tá? Vou salvar aqui. Esse é o modelo do documento. Ele está dentro da pasta Kit ADM. Então aqui, ó, a hora que eu abro aqui, Kit ADM, ó, procuração teste não aparece aqui ainda. Por quê? Por que ele não aparece? Porque aqui, ó, ele está como rascunho. Quando eu mudo para pronto e salvo, aí quando eu for aqui agora, aqui, no gerar documentos aqui, quando eu clicar no gerar documento aqui, selecionar Kit ADM, agora quando eu abro aqui, agora ele vai aparecer procuração teste, porque agora eu tirei do rascunho e botei para produção, tá bom? Então basicamente é isso. Espero que tenha ajudado bastante. Qualquer dúvida eu fico à disposição de vocês, tá bom? Valeu, abraço.